Mais uma entrevista explosiva do Pavio Curto, hoje com o jornalista e amigo de longa data, Mário Magalhães, autor da biografia de Marighella. A gente está entrando no mês, né, onde o filme Marighella vai ser lançado a nível nacional, e está sendo lançado, né, a nível nacional. A data do lançamento, 4 de novembro, que foi o dia da execução bárbara de Marighella pelas forças de segurança da ditadura militar em 1969, né? Então, Mário, primeiro assim, porque assim, quem é Mário Magalhães, né? Porque você tem além da biografia do Marighella, que foi assim uma referência, né, do teu trabalho, mas Mário tem uma carreira profissional bem-sucedida, enfim. Conta um pouco quem é Mário pra gente. Salve, Álvaro. Bom, é melhor quem é Mário do que perguntar que Mário, né? E a resposta é perigosa, né? Estou fazendo 35 anos de trabalho como jornalista. Eu comecei na Tribuna da Imprensa, falecida Tribuna da Imprensa, em 1986, e faz 35 anos que eu ganho a vida como jornalista. Nessas 3 décadas e meia eu fiz muita coisa, continuo fazendo muita coisa, mas eu sou essencialmente um repórter. Mesmo quando eu exerço no jornalismo funções que não são de repórter, eu continuo agindo e pensando com a cabeça de repórter. Eu considero a reportagem o gênero mais valioso do jornalismo. Então, por exemplo, o que é a biografia Marighella? A biografia jornalística, na minha opinião, ela não pertence a um gênero próprio. A biografia de não ficção, disso que eu trato, a biografia de não ficção não pertence a um gênero próprio do jornalismo ou da literatura. Ela é uma reportagem. O desafio que eu tive nos 9 anos de trabalho na biografia Marighella foi o mesmo que eu teria numa reportagem menor, de fôlego menor, mas a natureza é a mesma. Há 6 anos eu preparo uma biografia de um dos brasileiros mais controversos, amados, odiados e apaixonantes da história da República, o Carlos Lacerda. E o que eu estou fazendo é uma reportagem. Ou seja, eu tenho mais do que 35 anos de vida como jornalista, eu tenho 35 anos de vida de repórter. Mesmo quando eu fui, por exemplo, ombudsman da Folha de São Paulo, eu era um ombudsman que pensava o jornal, via o jornal, essencialmente um olhar de quem era um tarimbado praticante de reportagem. É isso, esse sou eu. Obrigado por não perguntar que mais. Então, Mário, fala um pouco dessa pesquisa, né? Você já ensaiou aí, mas a gente já conversou antes, eu sei que foram anos e anos e anos, inclusive até você teve que parar de trabalhar, né, na imprensa, enfim. Como é que foi esse período que você... essa pesquisa, né? Como é que foi esse trabalho, né, de apuração para essa grande reportagem, como você fala, né? Que foi a biografia? A biografia Marighella me tomou 9 anos de trabalho, dos quais 5 anos e 9 meses em regime de dedicação exclusiva. Em 2003, eu deixei o jornal no qual eu trabalhava, a Folha de São Paulo. Eu era repórter especial da Folha, era muito feliz no que fazia, era bem remunerado, para me aventurar na contação da história da vida de um homem maldito, ou seja, um personagem daqueles, por mais relevantes que sejam, mal são mencionados quando são mencionados nas escolas. De 2003 a 2006, eu me dediquei somente à biografia Marighella. Quando o meu dinheiro acabou, no pé de meia que eu tinha acumulado para fazer o livro acabou, eu voltei para a Folha, na qual eu permaneci até janeiro de 2010, quando eu saí de novo, e trabalhei até o finzinho de 2012 na biografia, quando ela foi lançada. A biografia foi lançada em outubro de 2012. Eu entrevistei ou consultei 256 pessoas. Eu tive acesso a dezenas de milhares de páginas de documentos, de arquivos públicos e privados,
de 33 arquivos públicos e privados de 6 países. A maioria dessa documentação, na origem, documentos produzidos por governos, estados ou organizações que confrontavam governos, documentos, na maioria, sigilosos. E trabalhei com 600 volumes na bibliografia. Ao fim do livro, há 2.580 notas sobre fontes. Cada informação importante ou interessante do livro, no final se encontra de onde que eu tirei. Por ser uma obra de não ficção, ser uma reportagem, há uma cláusula pétrea. Eu não invento nada. Se eu contar que um personagem espirrou, vai se encontrar ali. Oi, Eduardo. Se eu contar que um personagem espirrou, ao final vai se encontrar a fonte. Agora, com o perdão dos meus amigos acadêmicos, como o Álvaro, eu não encho a biografia com aqueles numerozinhos de referência que conformam, na verdade, obstáculos para a fluência da leitura. Então, eu jogo todas essas notas sobre fontes para o fim do livro, para quem estiver interessado saber, por exemplo, como é que eu sei que depois de quase 6 anos na cadeia, o Marighella, ao sair do presídio da Frei Caneca, no dia 18 de abril de 1945, na anistia, ele foi um camarada dele, do PCB, o esperava na porta e, em vez de perguntar sobre a conjuntura política, as perspectivas do partido, ele fez uma pergunta curta e bem direta. Afinal, onde estão as garotas? Quem quiser saber, a fonte dessa informação vai encontrar no fim do livro. Eu fiz questão de que o livro tivesse notas sobre fontes, porque eu acho que é um direito das leitoras e dos leitores saberem de onde, conhecerem a origem dessas informações. Por exemplo, se eu digo, eu acabei de citar o dia 18 de abril de 1945, eu digo que naquele dia o Marighella almoçou arroz, feijão e peixe, e de sobremesa havia várias frutas, eu dou o nome das frutas, eu acho que o leitor tem o direito de saber de onde esse cara tirou essa informação, esse cara, no caso, o autor. Isto foi o trabalho da biografia, das fontes, fundamentalmente que eu tratei aqui de apuração, né? O que me deu de apuração. Porém, o que me deu mais trabalho foi escrever a biografia, porque eu tinha um desafio. Apuração monumental, é melhor ter uma apuração monumental do que eu ter uma apuração fraca na hora de escrever uma reportagem. Só que apurações monumentais muitas vezes funcionam como armadilha, quando o narrador quer contar tudo que apurou. Aí ele destrói a história. Ou também, quando, em vez de construir uma narrativa com os encantos sedutores que a literatura proporciona e exige, o narrador simplesmente transmite as informações como se estivesse escrevendo o relatório, uma ata de uma reunião da associação comercial ou uma bula de remédio. Então, meu desafio foi contar a fabulosa vida do Marighella de modo que eu, desde a abertura, prendesse a atenção do leitor. E aí, a literatura tem várias ferramentas que permitem com que a narrativa seja muito mais encantadora. A criatividade de um repórter, portanto, de um biógrafo, ela não pode ser exercida em relação a fatos, pensamentos e sentimentos. O biógrafo não pode inventar nada, mas a criatividade, ela tem que aparecer na hora de narrar a história e também na hora de apurar. Nós sabemos, a arte pode ser considerada, a entrevista pode ser considerada uma arte. Então, desculpa, Álvaro, se eu me estendi demais, mas foi esse o trabalho que eu tive nesses 9 anos.
Não, muito, muito importante. Queria saudar o Edu, que chegou aí com a gente, Carolzinha também, querida. Vamos nós. Gente, quem tiver alguma pergunta pode fazer, né? A gente fez um pré-roteiro aqui, mas tá livre. Olha lá o livrão lá também. Bota aí, eu botei o meu aqui, pô. Valeu, Edu. Tem que dar uma força. Então, gente, afinal de contas, Mário, quem foi Marighella? Marighella foi um revolucionário baiano que dedicou a vida inteira a lutar por valores nos quais ele acreditava. Marighella foi um homem que deu a vida lutando contra a opressão, no conteúdo e na forma, lutando contra a ditadura que havia sido parida em 1964. Uma vez indagado pela poeta Ana Montenegro, militante comunista, militante do PCB, Dona Ana, que eu entrevistei na apuração do livro, perguntou para ele: afinal, Marighella, quem é você? E ele respondeu: eu sou um mulato baiano. Hoje é possível ou provável, hoje é provável que o Marighella não empregasse a expressão mulato, mas ele se definia como um mulato. Marighella era filho de uma baiana nascida no Recôncavo, uma baiana negra, Dona Maria Rita, filha de negros escravizados e neta de africanos escravizados, muitíssimo provavelmente descendente de africanos malês, os africanos que comandaram o grande levante ganhou o nome histórico de Revolta dos Malês no começo de 1835 na Bahia. Dona Maria Rita, mãe do Marighella, ela nasceu no mês de maio de 1888, mês da abolição. Já o pai do Marighella era um mecânico italiano branco, seu Augusto, e eles juntos tiveram 8 filhos. O primogênito foi o Marighella. Dos 8 filhos, as 4 meninas se formaram, as 4 meninas concluíram o ensino superior e nenhum dos garotos chegou lá. Marighella, como eu conto no livro, ele abandonou a faculdade de engenharia civil na metade por conta dos perrengues oriundos da militância política dele. E vem cá, Mário, assim, porque Marighella, além da militância, ele também era poeta, enfim, e era uma pessoa envolvida com a cultura, né? Tem poemas sobre capoeira, sobre Garrincha, enfim. Como é que essa influência, né, da arte, da cultura na vida, né, de Marighella, como é que você viu isso na biografia, na construção da biografia? Marighella, assim como Noel Rosa, entraram em universidades que eles não entrariam no grupo social que eles fazem parte. O Noel também entrou na Faculdade de Medicina do Rio e abriu mão. Mas eu sei, você que tem influência trotskista na sua formação, o Trotsky era alguém que afirmava que o ódio era fundamental contra as classes. O Lenin afirmava que era o amor e a paixão que era fundamental, assim como a Rosa. O Marighella sempre foi um cara apaixonado. Como que você, nisso que o Álvaro traçou, das influências culturais, humanas, né, na articulação dos conhecimentos, né, para além do conhecimento da atuação, o amor fez diferença para o Marighella na vida dele? Edu, só para não custa sublinhar, né? Eu não sou um militante político, eu sou um repórter, no caso sou um narrador, e politicamente eu me situo no seguinte campo: eu sou um partidário da civilização contra a barbárie, o que nos dias de hoje já me parece ser algo bastante expressivo. Marighella, essa combinação das perguntas de vocês é o seguinte: Marighella é um homem profundamente marcado pela Bahia.